3, 18, que diz o seguinte: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste, o seu pecado morrerá. E suas justiças, que tiver praticado, não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu, o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Amém? Ainda respirando, ainda aproveitando a atmosfera matinal, se assim eu posso dizer, o Senhor colocou essa mensagem no meu coração agora, pouco antes de vir para cá. Foi uma batalha muito grande em casa, que teria uma outra mensagem, e no finalzinho, o Senhor ministrou ao meu coração a essa mensagem para que possamos trazer para nós nessa noite. Amados, aqui o texto que nós lemos está falando do atalaia, o atalaia de Israel. Qual era a função do atalaia? A função do atalaia era estar atento quando viesse alguma ameaça de invasão, alguma ameaça de espada, de morte. E quando essa ameaça viesse ao longe, ele tinha por obrigação avisar a cidade de que ah, havia a iminência de uma invasão, havia a iminência de um ataque, para que a cidade pudesse se preparar. Então, a função do atalaia era essa. Ele não tinha nenhuma outra função senão bradar. Ele tinha que estar a todo tempo atento. Ele era preparado para esse fim. Todo tempo atento. Ele não podia cochilar. Isso militarmente falando, ele não podia cochilar. É como se fosse sentinela hoje. Ele é responsável, as sentinelas, os quartéis, eles são responsáveis pela guarda do quartel. E ali no seu chamado quarto de hora, ele não pode estar distraído, tampouco cochilar. Porque se isso acontece e for pego, é um crime. Crime. Será condenado, julgado e condenado por. E de que forma o Senhor ministrava ao meu coração para transmitir para nós nessa noite a respeito desse texto? Várias vezes, né, nós trabalhando no grupo de evangelização, a gente utilizou esse texto para tentar influenciar os irmãos, para inflamar os irmãos ali, para incentivar os irmãos. E eu louvo a Deus que muitas das vezes muitos, né, foram tocados e começaram a trabalhar nas ruas, se tratando do trabalho de evangelização aqui. E, de fato, irmãos, esse é o papel de toda a igreja. Amém? Você compreende isso?
esse é o papel, o trabalho da evangelização, o trabalho do atalaia, né, trazendo os nossos dias. Não é papel do grupo de evangelização da igreja, mas é papel de toda a igreja, de todo aquele que professa, que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo. De todo aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí, eu acho muito interessante, como por exemplo, em Mateus, no capítulo 28, do 18 ao 20, é um texto muito conhecido também, e 19, né, Jesus fala para a gente ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tem mandado. E muitas das vezes a gente recebe essa palavra e sabe, a gente fica com fome e sede de ir. Muitas das vezes eu recebi uma ministração como essa e fiquei com fome e sede de ir. Queima no meu coração. Mas como já há algum tempo o Senhor já vem ministrando ao meu coração, a gente sabe que precisa ser atalaia. A gente sabe que a espada está vindo, ou pelo menos deveríamos saber, que precisamos avisar. Precisamos avisar, olha, a espada está vindo. Converta-se, arrependa-se, porque a espada está vindo. Mas muitas das vezes, quem resolve atender ao chamado, que infelizmente o chamado é para todos, mas nem todos atendem. Então, muitas das vezes, aquele que resolve atender ao chamado, muitas vezes acaba fazendo essa obra de forma incompleta. E a obra feita de forma incompleta, ela não foi feita. A primeira coisa que a gente precisa entender, sim, nós precisamos avisar. Nós precisamos avisar que vem a ira de Deus aí. Que todo homem que não se converter vai encontrar de frente com a ira de Deus. Nós temos por dever avisar isso. Nós temos por dever avisar ao pecador que é importante que ele se converta a Cristo, que ele se arrependa dos seus pecados, antes que seja tarde demais, enquanto ainda há o fôlego de vida nele ou nela. Nós precisamos fazer isso. E isso é urgente. E quem tem que fazer isso? Eu. Você. Não há título. Isso não é privativo para quem tem algum título, algum cargo dentro da igreja, para todos. Mas muitas das vezes aqueles que ainda querem obedecer, ainda assim fazem de forma incompleta. Ok, eu entendi que eu preciso sair, que eu preciso avisar, seja num grupo de evangelização, ou seja no meu cotidiano, eu preciso evangelizar, eu preciso falar do Senhor, sim, eu entendi. E quantas vezes eu saí com esse entendimento de que eu precisava ir, e de fato eu amava isso, eu amo isso, sim. E em alguns momentos quando num grupo de evangelização, por exemplo, eu vinha com um senso de dever cumprido. Independente do resultado que eu encontrava nas ruas, eu vinha com um senso de dever cumprido. Talvez isso aconteça com você. De repente entrega um folheto, e de repente para conversar com alguém de Jesus numa fila. E a pior coisa que tem, irmãos, é esse sentimento.
meditando hoje, eu fiquei envergonhado, porque muitas das vezes eu me senti dessa forma. Eu não contava quantas casas eu batia, ou quantas pessoas eu abortava, mas em muitos momentos, quando finalizava o trabalho, eu estava satisfeito, porque eu tinha obedecido, eu tinha ido. No entanto, o Senhor ministrando ao meu coração hoje, agora na parte da tarde, falava que muitas das vezes essa obra estava incompleta, ou seja, era a mesma coisa que não tivesse feito. E por quê? Porque essa guerra não é física. Porque nós, quando saímos para falar de Jesus, quando nós nos dispomos a falar do Senhor Jesus, não é algo natural, é algo sobrenatural. A guerra não é algo natural, irmãos, é uma guerra, é espiritual. É algo espiritual, não é algo humanamente natural, não é. O ímpio, ele pertence a um reino, ou, melhor dizendo, a um império. E sabe que sugere a palavra império? Sabe o que diz em Colossenses 1,13? Que fala que ele nos tirou do império das trevas. Diz que império é uma autoridade sobre a humanidade. Uma das definições do grego fala sobre governo, poder de governar. Aquele que não está em Cristo é regido por um outro poder. Aquele que não está em Cristo vive sob um outro governo. E esse governo é forte. Ele só não é mais poderoso do que Deus, mas é um governo forte. Não é qualquer governo. Não é de qualquer maneira que você vai lá para proclamar, não é. Não é. E foi dessa forma que o Senhor ministrava ao meu coração. Talvez a gente, como acontecia comigo, eu fazia um jejum durante a semana, orava pela localidade que a gente ia, ok, e vamos embora. Mas a nossa batalha, a nossa luta é contra um império. Não é simplesmente uma batalhazinha, não é simplesmente um ir, sim. É bênção a gente ir, é maravilhoso. É maravilhoso a gente ir. Mas a gente tem que ir com essa consciência de que a batalha é muito maior do que a gente imagina. Há uma batalha travada. E aí, muitas das vezes, eu voltava com o sentimento, bem, muito não quis a mensagem. Desprezou o evangelho. Mas olhando para a palavra, o avisar ao ímpio do seu mau caminho, não é simplesmente você ir lá e falar, não. Antes de avisar ao ímpio, você tem que se preparar. A sentinela para ser uma sentinela, o atalaia para ser um atalaia. Antes ele se preparava. E muito bem. E quantos de nós, daqueles que têm entendido que precisam ir e proclamar, não têm se preparado devidamente para lutar contra o império? Eu vou na força do Senhor. Amém? Sim, a gente vai em nome de Jesus. Mas para que o fogo e martelo que esmiuça a penha faça a sua função, o porta-voz precisa estar preparado. O porta-voz precisa estar devidamente adestrado, pronto, preparado. Não é assim que a sentinela fica.
Não é assim que o atalaia ficava? Aquele que vem lá, que é semelhante a fulano de tal que está correndo lá, ó, vem fazer uma mensagem. Não era assim que acontecia no Antigo Testamento? Por exemplo, em Israel, cidades fortificadas, e tinha alguém lá na torre de vigia, lá, ó, de olho, e quem é aquele que vem correndo lá? É um mensageiro. Ah, é fulano de tal. Por quê? Porque ele estava atento. Ele era treinado para aquilo, para estar ali atento, para não tirar os olhos de lá, do horizonte. Nós temos que avisar. Mas não é simplesmente chegar e fazer de qualquer jeito. Porque o outro lado está aprisionado, o outro lado está cego, o outro lado tem a mente bloqueada e não é de qualquer jeito que essa barreira será quebrada. Tem que haver uma preparação. Como eu falei sobre Colossenses, Colossenses 1:13, alguém falou. Diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas, ou, em outra tradução, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem nos tirou? Cristo, com seu poder. Cristo nos tirou, nos arrancou com o braço forte do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus, melhor dizendo. E não é um qualquer arrancar, irmãos. Imagina, um governo, era um outro governo. Forte. Só não é mais poderoso do que o do nosso Deus. Mas é forte. E a prova disso é que tem um monte de gente aprisionada nele que não pode sair. Olha a prova. Não é uma questão de, vou embora. Não quero mais, eu vou embora. Não, não pode. Não é permitido sair. E somente com um poder muito maior do que o poder do governador desse império das trevas é que aquele que está escravizado consegue sair. Somente com o poder de Jesus Cristo. E muitas das vezes nós não temos levado a sério que nós estamos lutando. A gente sempre fala, mas muitas das vezes a gente não se dá conta de que a nossa batalha é real. De que a nossa batalha não é contra carne ou sangue, não é, mas é contra um império. Mas eu estou falando para uma pessoa só. Mas essa uma pessoa só que não conhece Jesus é escravo de um império. Que é o primeiro momento que o governador desse império, ou que os súditos desse império percebem que você está trabalhando em nome de Jesus para arrancá-lo de lá, eles se levantam. E para isso nós precisamos estar devidamente preparados. E para que o súdito, e para que o escravo desse império das trevas possa dar ouvido à mensagem da cruz, à mensagem do evangelho, é necessário um grande preparo. Sim, nós temos por dever avisar ao ímpio. Temos por dever avisar. Mas antes de fazer isso, precisamos gerá-los, ou gerá-las, em nossas entranhas. De que forma a gente faz isso?
jejuando, derramando lágrimas na presença do Senhor pelos perdidos. E isso não tem acontecido. Isso não tem acontecido porque muitas das vezes a correria do dia a dia, muitas vezes não são coisas ilícitas que a gente faz. Acabam roubando o nosso tempo de ter os nossos olhos com lágrimas pelos perdidos. A gente está tão ocupado com nossas coisas. A gente está tão ocupado com nada. A gente não chora. Qual foi a última vez que você chorou por alguém que você passou na rua e desprezou? Qual foi a última vez? Esses dias o Senhor falou para mim, ora por ele. Eu sempre desprezei aquela pessoa. E a pessoa passou por mim, o Senhor começou a colocar no meu coração um sentimento sentimento que eu posso dizer para vocês. De compaixão, obrigado. Eu olho para aquele homem e falo, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Não veio de mim, irmão. Foi o Senhor que falou para mim, ora por ele. Eu quero que você ore por ele. É uma pessoa que não tem perspectiva de vida. É uma pessoa que você olha para ela e você olha nos olhos dela e não vê esperança. Você não vê esperança nos olhos dela. O Senhor colocou compaixão no meu coração por ela. Eu até perguntei o nome ao irmão daqui que conhece. Qual é o nome daquela pessoa ali que eu não sabia? Já o vejo há bastante tempo andando aqui pela rua. E eu perguntei ao irmão qual é o nome dele. Fulano de tal. Você falou agora, a sua responsabilidade era por ele. É isso que Deus quer da gente. Antes de chegar e falar, desce. Ele precisa ser avisado de que se ele morrer na impiedade dele, ele vai perecer. Mas antes de ir até lá, desce primeiro. Vai para o 00, vai para o joelho. Começa a chorar na presença do Senhor. Começa a se humilhar na presença do Senhor. Começa a gerá-lo nas suas entranhas. Começa a sentir as dores de parto por aquela vida até que ela se converta. Paulo disse isso aos Gálatas. Paulo falou isso aos Gálatas. Gálatas 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo, olha ele falando, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Quando a gente vai para a rua, né? Oh, glória. Falei com tantas pessoas, eu não tenho nome. Amém. Glória a Deus. Você está sentindo dor de parto por ela? Já chegou nesse nível? Eu já cheguei nesse nível. Para mim também, irmão. Na verdade, Deus ministrou no meu coração. Já chegou nesse nível de gemer por ele, de sentir dores de parto, até que ele seja gerado em Cristo? Se não, o trabalho está incompleto. Se não, o meu trabalho está incompleto, o seu trabalho está incompleto. E é por isso que há pessoas entre nós que, apesar de tomarem a ceia, que apesar de chamarmos de irmãos, aos olhos de Deus não são.
Porque nos falta essa percepção. Muitas das vezes nós mesmos não temos o senso de urgência que há. Nós não temos o senso de urgência. Nos foi, sabe, parece que sumiu da nossa mente esse senso de urgência para com o ímpio, para com a salvação do ímpio. Seja dentro da nossa própria casa ou de fora, a gente não tem. E a prova de que a gente não tem é que a gente não ora, não jejua e não chora por eles. Muitas das vezes a gente tem um sentimento, talvez a gente tenha, eu já tive, de querer agarrar pelo colarinho. Aceita Jesus. Não é assim que funciona. Quem convence é o Espírito Santo. Não é assim. Raça de víbora, não é assim. Não é quem convence é o Espírito Santo. Então eu preciso, lá no meu lugar secreto, primeiro, começar a gerar essa alma para Cristo lá no meu lugar secreto. Lá no meu cantinho, onde não tem plateia, onde não tem ninguém vendo, é lá. É lá que eu preciso começar a gerar, começar a conceber. Lá. Lá. Temos que avisar a um. Mas para a gente fazer a obra completa, nós precisamos fazer como Paulo fazia. E por isso que ele obtinha êxito. E por isso que ele foi, se eu posso dizer essa palavra, bem-sucedido. Bom, querido, Deus abençoe. E por isso que ele foi bem-sucedido na sua obra missionária. Porque ele gastava tempo de oração por ele, buscando ao Senhor, na sua comunhão com o Senhor. Mas também gastava tempo, orava, jejuava, chorava, clamava ao Senhor por aquele povo que ele queria alcançar. E a maior prova está aqui em Gálatas. Ele falando, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Amados, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, está nos conclamando nessa noite a adentrarmos num nível diferente daquele que nós temos vivido até agora. O Espírito Santo está me conclamando a entrar num nível diferente daquilo que eu já vivi até hoje na minha vida. Está me chamando para entrar nesse nível aqui. Das contrações. É que ele seja gerado. Quantos de nós a gente vê algum parente, algum... Não tem jeito, ó. E a gente se entristece porque a gente está usando a arma errada. A gente está usando a arma errada. A gente quer usar a força do nosso braço. Como usar a força do nosso braço se a batalha é estritamente espiritual? Como? Perda de tempo. Perda de tempo. A batalha é estritamente espiritual. Não está no nível humano. Você não vai ganhar no nível humano. É espiritual. Então, sabendo que é espiritual, as armas utilizadas não são carnais, mas são poderosas em Deus. São essas armas que precisam ser utilizadas para a honra e para a glória do nome do Senhor. E mais uma vez, buscando o poder de Deus. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Se não houver o poder de Deus, não tem resgate. Lembra que é um império.
Todas as vezes que você estiver falando com alguém, não estou falando para você não falar com alguém, não. Mas ora todos os dias, Senhor, me ajuda. Senhor, me capacita para arrancar alguém desse império. Lança semente, não deixe de lançar semente, não. Mas não faça isso sem antes orar. Não faça isso sem antes interceder ao Senhor. Senhor, me capacita. Porque muitas das vezes a gente, sem o preparo, quer ver uma coisa? Profissionais em determinadas áreas, antes de exercerem a sua função, eles precisam de um preparo. Precisam de uma qualificação. Porque só a boa vontade, tem muita gente com boa vontade, irmãos. Não rola, não funciona. Tem que estar qualificado. Porque se o camarada entra numa determinada função, sem uma qualificação, sem conhecer os riscos, ele pode se acidentar ou fazer com que terceiros se acidentem. Você sabia disso? E da mesma forma, aquele irmão ou irmã bem intencionado, com boa vontade, que vai de qualquer jeito, vai fazer um desserviço. Não vá de qualquer jeito. Lembre-se, sério, é um reino muito bem organizado. Não estou dando glória para quem não merece glória. A honra e a glória pertencem ao Senhor. Mas nós não podemos desprezar os ardis do nosso adversário. Não desprezamos os seus ardis. Não podemos desprezar. Então não é de qualquer jeito, não é só com boa vontade. Sim, eu quero obedecer, sim. Eu vou obedecer, sim, eu vou obedecer o ID. Mas antes eu vou obedecer. Antes de começar o dia, eu vou orar, Senhor, me capacita para resgatar alguém desse império das trevas. Senhor, hoje eu quero uma alma. Começa a orar por esse objetivo. Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente, de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Começa a pedir. Vamos começar a clamar, igreja, por almas, por vidas. Vamos começar a clamar, a chorar, Senhor, me dá almas. Senhor, me dá. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, eis-me aqui. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Sou eu, Senhor. Sou eu. Eu não sei nada. Eu não me sinto capaz, mas sou eu. Até porque não é a nossa eloquência, mas é o poder de Deus. Se fosse pela nossa eloquência, eu nem estaria aqui, irmãos. Não é a nossa eloquência, é o poder dele. Senhor, me ajuda a ver o teu poder. Eis-me aqui. Quero, eu não gosto desse termo, mas é um que me lembro. Quero desafiar você a fazer isso. Faça isso em nome de Jesus. Comece a orar por vidas, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam tocadas e arrancadas desse império que tem aprisionado milhares e, infelizmente, alguns no nosso meio, ou que já estiveram no nosso meio, para que essa obra não fique incompleta. O mesmo Jesus, que no finalzinho do evangelho falou para a gente, mas Jesus disse para a gente ir, não foi? Foi. Mas logo assim que termina o evangelho,
um pouquinho antes dele subir aos céus, ele diz para os seus discípulos ficarem em Jerusalém até que fossem revestidos, sabe de quê? Dunamis, poder. De poder. E a gente precisa buscar esse revestimento. A gente não pode parar. Você começou a buscar? Comecei. Não para. Até que do alto você seja revestido. Até que do alto eu seja revestido desse poder. Porque é necessário nesses dias. Se a gente quer ver Deus trabalhando através das nossas vidas, precisa ser mediante o derramar desse poder nesses dias. Eu tenho plena convicção de que se você estiver na posição que Deus quer, nós iremos ver o agir de Deus, o derramar do poder de Deus. Porque maior é o Senhor. Mais poderoso é o Senhor do que qualquer império que se levante nesse mundo. E Ele quer fazer. E Ele quer agir. Não se esqueça disso. Não deixe, você que tem obedecido ao ID, não deixe a obra incompleta. Ore todos os dias com esse propósito. Jejue. Jejue exclusivamente por esse propósito. Senhor, almas. Senhor, eu não quero ir de qualquer jeito. Senhor, tem um império. As pessoas estão blindadas por esse império. Tire essa blindagem, Senhor. Para que quando eu for, aquele que é escravo tenha a oportunidade de ouvir que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma e que o Senhor leva para o céu. Jesus Cristo faz isso. Jesus Cristo faz isso. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para dar vista aos cegos. Ele veio para lançar luz num povo que andava em trevas. A maravilhosa luz do Senhor. Aquele que o recebe não andará em trevas. Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Então, amada igreja, que nós não venhamos a deixar essa obra incompleta. Sim, precisamos proclamar. Precisamos avisar ao ímpio de que se ele morrer nos seus pecados, ele vai perecer. Haverá morte eterna. Avise. Advirta. Mas faça isso. Mas façamos isso devidamente preparados, cobertos, exercitados. Assim como um atalaia que vai lá para sua torre de vigia e fica olhando para o horizonte. E se vir alguma coisa, avisa a cidade. Toca a trombeta. Com um toque dizendo, vem inimigos. Ou então com a sentinela, que está ali atenta a todo e qualquer tipo de movimento diferente do seu cotidiano. Está atento. E se detectar qualquer tipo de ação que venha comprometer a segurança da instalação, ele toca o alarme, ele avisa, para que todos estejam devidamente preparados. Da mesma forma, nós precisamos estar exercitados, atentos, vigilantes o tempo inteiro. Porque não é uma luta comum, é uma luta espiritual, não é uma luta comum. Na verdade, é uma guerra contra o império. Cristo
é muito mais do que vencedor. Eu tenho a plena convicção de que se nós formos utilizando as armas corretas, formos da forma que Deus quer, muitos serão resgatados desse império das trevas. E é isso que Deus quer fazer. E é isso que o Espírito Santo está dizendo. Ei, as águas ainda estão no tornozelo. Adentra mais. Eis que as águas ainda estão no tornozelo. Você está no controle ainda. Eu quero assumir o controle. Ei, Júlio, eu quero assumir o controle. Oh, me ajuda, Senhor. Me ajuda a me esvaziar de mim mesmo, Senhor. Me ajuda a me esvaziar de mim mesmo para que o Senhor cresça em mim, Senhor. Para que o Senhor assuma o controle completo, Senhor. Ei, está no controle ainda. As águas subiram um pouquinho, mas ainda está no joelho. Ainda mais. Ainda mais. Continua mais. Perca o controle para mim. É isso que Deus quer de cada um de nós. O Senhor está nos chamando para adentrarmos num nível diferente daquilo que a gente tem andado até hoje. O Senhor está nos chamando, nos conclamando. Ei, eu quero curar vocês dessa esterilidade. Eu curar dessa esterilidade. Eles precisam seguir exatamente as minhas recomendações. Eu vou curar vocês dessa esterilidade. E vocês vão começar a gerar. Agora do meu nome. Só que vocês precisam seguir as minhas recomendações, a minha palavra. A minha palavra. Convidar vocês a colocar de pé. Não tenha sobre os seus ombros a responsabilidade de um sangue perdido. Mas eu fui, Senhor, eu falei, ele que não quis. Quanto tempo você orou por ele? Suas entranhas se contorceram por causa dele? Ou dela, ou deles? Ô, anjo, vai lá no depósito de lágrimas e dá uma olhadinha lá como é que tá. Traz para mim o relatório do quanto ele derramou por aquelas almas. Senhor, tá seco. Aí você vem me dizer que você fez a minha obra? Você acha que a gente não vai prestar contas? Você acha que eu não vou prestar contas? Eu não vou prestar mais contas daquilo que eu fiz no passado. O meu passado pesado e carregado de pecado foi levado. Agora, a partir do momento que eu estou em Cristo, eu vou prestar contas do que eu preciso fazer na obra de Deus. Bem como você. Você que está em Cristo hoje, você não vai prestar conta do pecado em que você vivia. Não vai. Ele já levou. Agora você vai passar a prestar contas do momento em que você está em Cristo em diante. Daquilo que você deveria fazer e não fez. Daquilo que eu deveria fazer e não fiz. Ou daquilo que eu não deveria fazer. O Senhor está chamando. O Senhor quer fazer a obra poderosa no nosso meio.
Isso é o mais maravilhoso. Pessoas tão falhas como eu, Ele quer usar com você. Já se olhou? Incapaz. É você que Deus quer usar. Sabe por quê? Porque o poder não é seu. O poder não é seu, é dele. Ele só quer você como canal. Ele só quer me usar como canal dele. Para a glória dele. Para a honra dele. Senhor, mas eu andava no sol, fazendo evangelismo. Você até fazia isso. Mas o meu relatório aqui demonstra uma obra incompleta. Ou seja, você não fez nada. Gastou tempo em vão. Não orou devidamente. Não gastou tempo em oração. Por isso que eles não ouviam. Por isso que o fogo e martelo não entravam em ação. Por isso que o poderoso evangelho não era visto por você. Você não tinha o seu momento de intimidade comigo primeiro. Você não tinha um momento de quebrantamento comigo primeiro. Você achava que, por estar naquela era da informação, era tudo rápido, né? Tinha tempo. E agora você quer reivindicar que trabalhou para mim? Mas eu avisei, eu sei que você avisou. Mas você não sabia que tinha uma blindagem sobre aquelas aulas? E agora você vai ter que prestar contas para mim? Mas, Senhor, o seu poder. Sim, o meu poder é muito maior do que tudo. Você tinha que se preparar. Você sabia disso. Você sabia. Não deixemos a obra incompleta, amados. Perdão, Senhor, pela obra incompleta que muitas vezes eu deixei. Muitas vezes. Muitas. E eu peço ao Senhor que o teu Espírito, por graça e misericórdia, comece a colocar a gente nesse, não sei nem termo que eu devo usar aqui, nesse nível, nesse patamar. Nós venhamos a chorar, gemer, gastar tempo, primeiro com o Senhor, claro, e depois com o Senhor, orando pelos outros, como aquele rapaz que o Senhor falou meu coração. Ore por ele. Te peço por aquela alma, Senhor, que vive aprisionada nesse império, que vive acorrentada como uma marionete cega, andando de um lado para outro, sem esperança, sem te conhecer, iludido. Senhor, tem misericórdia daquela alma, Pai. Eu te imploro, Jesus. Tem misericórdia dessas almas, ó Senhor, que podem estar vindo na mente dos meus irmãos também. Gente que te ignora. Te ignora muitas das vezes por nossa causa.
Perdão, Senhor. Perdão. Perdão, porque muitas das vezes a gente tem sido aquela sentinela sonolenta, desatenta, desleixada, despreparada. Nós temos nos apresentado, eu tenho me apresentado dessa forma. Eu. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Me perdoa porque eu tenho me apresentado dessa forma. Não quero mais me apresentar dessa forma, mas eu quero me apresentar assim, atento, preparado, todos os dias. Todos os dias. Para interceder, para orar, para ter comunhão contigo, para falar do teu amor, para dizer que o Senhor está vivo, vive e reina para sempre e quer levar para o céu. Ajuda-me, Senhor. Dá-me sabedoria, dá-me estratégias, ó Senhor. Da mesma forma eu te peço para os meus irmãos. Ajuda-nos, ó Senhor, a fazer a obra completa para a glória do teu nome, Deus. Assim como Paulo. Assim como Paulo que sentia na sua alma dores de parto. Não sei nem como explicar isso, mas eu sei, ele disse que sentia isso. Até que gerasse novamente aqueles irmãos para o Senhor. Faz o mesmo com a gente, Senhor. Faz o mesmo com a gente. Eu te imploro, dentro daquilo que o Senhor quer fazer, dentro da forma como o Senhor quer nos usar, seja para um grupo, seja para uma pessoa, que nós venhamos a sentir essas dores de parto, até que sejam gerados em Ti. Eu não quero ser responsabilizado, Senhor, pelo sangue dessas pessoas que não Te recebem por minha falta de preparo. Então me ajuda a me preparar. Não quero, Pai, também, que os meus irmãos, a quem eu amo, sejam cobrados porque almas pereceram, que eles também não se prepararam devidamente. Fizeram a obra, aqueles que quiseram, que entenderam que precisavam obedecer, fizeram a obra incompleta. Que cada um de nós, ó Pai, venha compreender a urgência, a gravidade que é uma alma aprisionada nesse império. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, mostra pra gente novamente, mostra para mim de novo, revela a tua palavra quão grave é uma alma que não pertence a ti. Eles não vêm, eles não te recebem, eles não dão ouvidos. Porque a tua palavra declara que o príncipe desse século cegou o entendimento deles. A gente lê isso e não leva a sério. E deixa passar batido. E acha que a gente vai e fica implorando, pedindo até pelo amor de Deus para a pessoa aceitar Jesus. Sabendo que ela está cega, surda, sem entendimento. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos sobriedade.
Dá-nos sabedoria. Renova a nossa inteligência, nossa mente espiritual, Pai, para que possamos discernir exatamente o que é, para que nós utilizemos a arma correta, para que nós venhamos a agir de forma correta, para a glória do Teu nome, não de forma qualquer jeito, muitas das vezes até na melhor das intenções, mas aí a gente causa um estrago ao invés de ajudar. Assim como aquele profissional que não se qualifica e vai usar uma determinada ferramenta sem uma instrução adequada, por não receber a instrução adequada, por não observar as normas de segurança, causa ou sofre um acidente. Tem misericórdia de nós, Senhor, eu te imploro nessa noite. Começar por mim, Senhor. Perdão. Perdão todas as vezes que despreparado eu fiz uma obra incompleta. E que talvez eu tenha até mesmo fechado a porta para alguém. Que é muito diferente quando a gente vai cheio do seu poder. É muito diferente. O ímpio pode até querer resistir. Ele pode até querer resistir, mas é algo diferente. Quando é o teu poder sendo derramado, é diferente. Quando o Senhor está agindo, é diferente. A gente consegue perceber, a gente consegue sentir. Renova o teu povo, Senhor, com o teu Espírito Santo. É urgente, Pai. Para mim, para qualquer um aqui, é urgente. Tem muitas almas merecendo. Ajuda-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Senhor. Perdoa-nos pela obra incompleta. E ajuda-nos a fazer a obra completa. Nós dependemos de Ti, Senhor. Dependemos do Teu Espírito. Dependemos do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nesse finalzinho de tarde o Senhor ministrou isso ao meu coração. Obrigado. Depois de um trabalho durante toda a tarde, eu disse, não, vai falar disso. Então ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Jesus, a ser esse atalaia completo para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.